Olá, eu sou Lamartine da Costa e nesse momento me apresento, tendo em vista que fui convidado para fazer algumas declarações públicas a respeito das relações do E-Museu do Esporte com a empresa Enel Energia, empresa sediada no estado do Rio de Janeiro, na maior parte dos seus municípios, e em vários estados brasileiros e pertencente a uma rede multinacional de vários países envolvidos num formato que essa empresa assumiu, formato pioneiro de desenvolver a energia através de fontes alternativas. Essa é a apresentação melhor que a Enel pode fazer e deve fazer. Do nosso lado, eu começo me apresentando. Eu sou professor de educação física há mais de 50 anos. Antes e durante meu estágio como professor de educação física e posteriormente como pesquisador, eu tive atividades em várias áreas profissionais diferentes do esporte e, portanto, tenho uma atitude com relação ao esporte, à educação física, atividades físicas de lazer, atividades físicas para a saúde e para o lazer. A minha atitude é sempre relacionada à ciência do esporte, no plural, às ciências do esporte. E, portanto, as minhas declarações públicas são muito livres e muito relacionadas às nossas relações com a Enel. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da energia. A energia sempre esteve relacionada à ciência. No século XVIII e XIX, sobretudo, quando apareceram vários pesquisadores tecnológicos da energia, esses pesquisadores vinham da ciência, na maior parte dos casos, principalmente o italiano Volta, famoso, né? Tem o nome de voltagem. E, aliás, a empresa Enel surgiu de um complexo originário da Itália e hoje é uma multinacional. Mas, enfim, na Europa, sobretudo, as pesquisas sobre a energia elétrica que criaram o mundo moderno. O mundo moderno é totalmente vinculado à energia elétrica. E no século XVIII e XIX, várias pesquisas foram feitas, vindo de cientistas, que transformaram em equipamentos, em instrumentos tecnológicos, e isso se desdobrou. Hoje nós temos uma certa tendência a ver energia mais por uma questão de um ângulo tecnológico, mas o fundamento foi científico. E as questões mais avançadas da energia ainda pertencem à ciência. Eu gostaria de dizer que atualmente é melhor juntar as duas coisas. Nada mais pode ficar desassociado da ciência e nada mais pode ficar desassociado da tecnologia que está transformando o mundo moderno. Já estamos numa fase avançada da era digital e que é descendente da era da energia elétrica, que agora toma novos rumos, novos vestimentos, novas funções, como nós assistimos no dia a dia da nossa vida. Um grande símbolo disso é o automóvel, que sempre usou energia carbônica, digamos assim, uma energia vindo do consumo de combustíveis que são prejudiciais à atmosfera, e o mundo tecnológico de hoje está desenvolvendo, e cada dia mais, o automóvel elétrico. Ele é apenas um símbolo, porque até aviões já se pensam em usar a energia elétrica. A energia elétrica, quando vem de determinadas fontes alternativas, que é o grande envolvimento avançado da Enel, é muito favorável, porque não cria problemas para o meio ambiente, não é nocivo ao meio ambiente. Mas, enfim,
possível nós desenvolvermos esse tema das relações da energia com a ciência e chegar ao ponto de hoje. Isso até faz parte mesmo do desenvolvimento, tanto científico como tecnológico, como eu já disse, e, sobretudo, é o fundamento de muitas profissões atualmente no mundo, e muitas delas nem percebem esse detalhe. Então, foi muito favorável a relação do E-Museu com a Enel. Nós criamos, sobretudo por iniciativa da professora Bianca Gamapena, nós criamos um complexo de relações que é muito favorável às duas entidades, e acho que nós devemos falar um pouco mais. Mas esses fundamentos da ciência, eles nos levam também ao primeira iniciativa que nós tivemos do E-Museu, que envolveu por associação a Enel, que foi uma exposição Ciência versus Mito, né? Uma contradição que existe já também vindo desde o Renascimento na Itália, por acaso, e que até hoje está presente entre nós, como nós estamos vendo nas situações atuais do país, que a ciência está tendo problemas de relação, até mesmo com determinados conceitos ou crenças estranhas, até contrárias à ciência. Então é muito bom a gente falar nesse assunto, e a primeira exposição, sem qualquer sentido ideológico, ela foi didática, no sentido de mostrar avanços da ciência relacionado ao esporte, que por acaso também é eivado de crenças e mitos, principalmente o futebol. Então a primeira exposição foi objetivamente voltada por esse tema. O assunto foi a Copa de 1970, no qual eu participei, fiz o planejamento da adaptação à altitude do México. Então, houve ali uma circunstância que se mostrou claramente o valor da ciência. Os jogadores brasileiros eram os maiores do mundo naquela época. Hoje é um pouco mais difícil nós comentarmos sobre isso, mas naquela época não havia dúvida. Era o maior plantel dos melhores jogadores até hoje, até aquele momento na história do futebol. Isso tinha um orgulho nacional muito grande, e era muito importante que nós ganhássemos aquela Copa, que foi a terceira. O Brasil foi tricampeão do mundo. E só ganhou porque houve uma adaptação à ciência. Eu não era uma pessoa do futebol, eu era um homem da ciência e fui chamado para desenvolver soluções científicas para a adaptação dos jogadores à altitude, e isso teve resultados excelentes. Aliás, aquela Copa foi uma guerra tanto do futebol como uma guerra científica. Os outros países, os países europeus do futebol, muito avançados, usaram também artifícios de desenvolvimento científicos para se apresentarem bem na Copa, mas nós carregamos a taça. Eu digo isso com muito orgulho, porque também foi uma vitória da ciência brasileira naquelas circunstâncias, do ponto de vista prático. Nós não estávamos conversando sobre teoria como no momento, né, nós estamos conversando. Não, a coisa foi realmente para obter resultados pragmáticos, e isso aconteceu. Muito bem, então a primeira exposição, que é da nossa relação com a Eni, foi muito boa nesse sentido. Agora nós estamos prontos para desenvolver outros temas. É preciso desenvolver um pouco mais a questão da ciência no esporte, porque nós vamos enfrentar outra vez essas circunstâncias várias vezes. Eu estimo que seja muito bom essa relação com a Eni, porque nós vamos conseguir, pretendemos acompanhar esse mesmo tema de formas diferentes, porque o esporte tem uma dimensão muito forte das ciências. Ele é muito prático, pertence à educação, pertence ao lazer, pertence à diversão, mas ele também depende muito da ciência para o seu desenvolvimento, com o envolvimento da própria saúde. A prática de atividades físicas hoje
está muito relacionado à saúde, além do esporte que é mais tradicional, teve um crescimento a partir do final do século XIX e até hoje ocorre no mundo, é uma das características do mundo. Quem tem alguma dúvida é só ver o que aconteceu na maioria dos países com relação à pandemia que nós estamos vivendo no momento, das pessoas procurarem atividades físicas. Não era apenas como uma leniência, era uma necessidade. Esta necessidade já era crescente e deve crescer mais depois dessa situação delicada do mundo moderno. Muito bem, então nós teremos outras exposições. E o que acontece de ver o esporte, a ciência do esporte, melhor dizendo, com a questão da energia? Totalmente vinculado. O corpo humano, ele gasta energia para se movimentar. Dando um exemplo lá do México, o que havia ali? Era o elemento de energia dos jogadores, físico dos jogadores, era o oxigênio. Quando se sobe em altitude, o oxigênio desce, então o corpo humano reage se protegendo e diminui a sua capacidade física. O que é que nós fizemos naquela época? Procuramos uma maneira de captar mais energia através do oxigênio. Esse era o combustível, e é o combustível da natureza, de um modo geral, da vida da natureza. Então, essas possibilidades foram incrementadas por exercícios. Levamos os jogadores para altitudes maiores para terem uma melhor capacidade desenvolvida, adaptada a altas altitudes. Então, quando eles desceram, eles estavam não somente aclimatados, mas mais capacitados a fazerem esforços melhores. De certa forma, nós podemos relacionar isso aos acontecimentos atuais relacionados à sustentabilidade, uma palavra-chave da Enem, sustentabilidade. Não é só energia de fontes alternativas, é a sustentabilidade. A ciência, então, busca, tal qual como nós fazemos sempre no esporte, fizemos na Copa do Mundo de 1970, há 50 anos atrás, e fazemos sempre, em qualquer alternativa, sempre buscar fontes para o melhor consumo da energia. Até os músculos, quando se movimentam, eles têm uma dimensão desse melhor consumo. Nós podemos ficar com esse pequeno exemplo aqui entre nós, porque ele se generaliza por praticamente todas as funções do corpo humano. Então é muito interessante isso e podemos projetar como exemplo o que acontece com o que a Eni está fazendo com as fontes alternativas. Existe uma fonte muito grande, que é o consumo de fontes carbônicas que destroem a natureza, estão devastando a natureza até de uma forma comprometedora. Então, alguém tem que pensar seriamente em modificar essa situação. Nós temos que ter novas fontes alternativas do sol, por exemplo, que é das fontes que a Enel pesquisa no mundo. Muito bem, então, o exemplo do esporte serve também para nós entendermos o porquê da sustentabilidade, que nada mais é do que um acordo. O consumo deve ser semelhante ao aproveitamento e relativo. Não se pode deixar que haja mais gastos da natureza. Tem que ser um mínimo de gasto para que a natureza possa sobreviver. Esse é o desafio de todos nós. Nesse sentido, nós entendemos então, e para terminar aqui a minha declaração pública, que não é somente de agradecimento, é de associativismo. Nós estamos assistindo aqui uma combinação dos interesses comerciais de uma empresa com os interesses científicos da maneira mais proveitosa possível para a sociedade brasileira e sociedade internacional. Então, esse gênero de relação deve se estender para outras exposições que estão sendo dirigidas pela doutora Bianca e que nós, então, entraremos numa outra fase, além
da exposição, que no momento se encerra, nós já vamos entrar na segunda exposição, essa colaborativa, é outra inovação, e entraremos nessa parte de outras, inclusive uma internacional que está sendo preparada, e outras que se sucederão, mas que, de certa forma, ela traz em si, no seu embrião, uma combinação da ciência com a energia no melhor sentido possível. E o esporte pode ser um instrumento pedagógico para as pessoas entenderem essa relação. Até caminhamos no sentido de colocar nos painéis de fundo das exposições a configuração, a marca da Enem. Podemos fazer essa relação tranquilamente, porque os nossos objetivos são educacionais, sociais e, portanto, de desenvolvimento, e há um interesse de ambas as partes em ter o melhor resultado possível favoravelmente à educação brasileira e à sociedade brasileira. Eu agradeço a todos e me despeço com um grande abraço.